PROC-V, uma das funções mais importantes do Excel, que te ajuda a buscar informações, encontrar aquilo que você procura. Vamos entender como utilizar na prática, com exemplos reais, e também vamos ver outras aplicações práticas da fórmula PROC-V. Vamos começar com o seguinte, entendendo como que a função igual PROC-V pode nos ajudar. E depois vamos ver exemplos mais completos que podem nos ajudar muito no dia a dia. Como exemplo, aqui eu tenho uma lista com alguns códigos de produtos. E a partir destes códigos eu preciso retornar a categoria do produto, o custo unitário e a prateleira. Porém, aonde que eu vejo essas informações? Eu preciso vir aqui numa nova aba chamada estoque para aí sim comparar essas informações. Verificar que, por exemplo, aquele código pertence a essa prateleira, faz parte dessa categoria e tem este custo unitário. Mas imagina só, eu tenho que ficar fazendo isso linha por linha, indo e voltando toda hora. Então é por isso que tem o PROC-V no Excel, porque ele mesmo consegue buscar essas informações para a gente. Só que antes de entrar de cabeça neste exemplo mais avançado, com situação do dia a dia, vamos para alguma coisinha um pouco mais simples para entender o funcionamento e depois a gente parte lá para aquele conteúdo um pouquinho mais avançado. Aqui eu tenho algo bem mais simples. Uma lista de frutas e vários status. Perto do vencimento, ótima, vencido, ótima, regular, enfim. Então, por exemplo, ó, se eu digitar aqui a laranja, o Excel automaticamente retorna para mim perto do vencimento. Se eu digitar kiwi, enter, o Excel retorna vencido. Você viu que legal? Por quê? Porque o kiwi ele está com o status vencido. E quem que faz isso? A função PROC-V. Vou te mostrar como é que ela funciona. Deixa eu deletar tudo aqui que eu fiz. Então vamos lá. Toda vez que eu digitar numa célula algum produto, exemplo, uva, enter, a função PROC-V vai verificar dentro da minha lista de frutas, laranja, não é uva. Maçã, também não. Kiwi, também não. Uva, uva, é o que eu procuro. Então vai pegar essa fruta e retornar a correspondência que está aqui do lado, ó. Ótima. Legal, né? Então assim que é o funcionamento do PROC-V. Então vamos lá fazer agora na prática. Numa célula qualquer, abaixo, acima, do lado, eu vou apertar o igual, que é o símbolo que a gente usa, e então vou escrever PROC-V. Aqui já está a fórmula que vamos utilizar. É só você dar 2 cliques nessa caixinha azul. 1, 2 e pronto. Tá vendo que dentro de uma função no Excel tem várias coisas escritas? Isso é chamado de argumento, mas não precisa se preocupar muito com isso. Basicamente a função PROC-V fala o seguinte, valor procurado. É aquilo que você procura. O que eu procuro? A uva. Matriz tabela. É aonde você procura esta coisa, que no caso é a tabelinha que tem ali do lado. Número e índice da coluna. É a coluna que você quer retornar. E depois tem um tipo de correspondência aqui, a procura, enfim. Não deu para entender nada, né? Mas peraí, vamos fazer na prática. O valor procurado, pessoal, é o produto que eu tenho aqui em cima. Uva. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Eu vou selecionar toda essa tabelinha que eu tenho aqui do lado, ó. Tanto com os produtos quanto com os status. Ponto e vírgula. Agora está pedindo qual que é a coluna que eu quero retornar como resultado. E aqui neste caso eu selecionei 2 colunas. A primeira coluna e a segunda. Eu quero retornar a segunda coluna, a coluna número 2. Toda vez que encontrar um produto que eu quero, retorna a coluna 2. Então eu coloco o número 2, ponto e vírgula, e aqui eu quero uma correspondência exata. 2 cliques. 1, 2. Mas por que tem esse tal de correspondência exata, correspondência aproximada? Porque vai que o item que eu digitei não existe. Aí o Excel iria pegar um item parecido com aquele. Mas nesse caso eu não quero isso, eu quero retornar exatamente o que eu procuro. Eu vou apertar o Enter. Pronto. Uva é igual a ótima. Será que é isso mesmo? Vamos verificar. Uva, aqui ó, é igual a ótima. É isso aí, tá certinho. E se eu digitar, por exemplo, um outro produto? Banana. Enter. Regular. Então tá vendo que automaticamente, sempre que ele acha um produto, ele retorna o que está aqui do lado. É assim que a função PROC-V funciona. E isso funciona, pessoal, até mesmo se você atualizar esses itens, se você acrescentar novas descrições, vai funcionar. É assim que o PROC-V funciona na prática. Agora que a gente entendeu o funcionamento básico do PROC-V, vamos partir aqui para um exemplo mais complexo, porém que remete bastante a uma situação do dia a dia, onde eu tenho uma tabela que tem algumas informações faltantes e eu preciso buscar essas informações faltantes
numa outra aba, numa outra planilha, em outro local. É justamente isso que, na minha opinião, é um dos maiores benefícios de utilizar o PROC-V, que ele consegue poupar muito tempo, buscando as informações para você. Aqui eu tenho uma planilha de vendas, tá bom? Mas não precisa ter a ver com vendas. Você pode buscar qualquer informação. Frete, logística, compra, RH, manutenção, verificação de conciliação bancária. Você pode fazer muita coisa com o PROC-V. Neste caso, pessoal, eu tenho aqui ó, o mês da venda, o ID da venda, a quantidade, o preço total, categoria do produto está faltando, não tem aqui. Porém, eu tenho o código do produto. Então, se eu pegar, por exemplo, ó, o código 4756 e voltar aqui na outra aba, eu posso verificar que o 4756, que está aqui, ele pertence à categoria peças e acessórios. Então, eu posso muito bem voltar aqui e escrever essa categoria. Mas, como eu falei lá no começo, imagina eu fazer isso linha por linha por linha. Nossa, vai demorar pra caramba. Então, vamos utilizar o PROC-V para nos auxiliar. Para isso, pessoal, eu vou clicar nessa primeira célula da categoria e então, igual PROC-V, 2 cliques para selecionar, 1, 2. Qual que é o valor que eu procuro? O código do produto, que está aqui, ó. Ponto e vírgula. Aonde que eu procuro esse código? Eu procuro ele aqui, ó, no estoque, e vou selecionar toda a tabela? Não, peraí, não é toda a tabela que você seleciona, mas por quê? Porque você sempre precisa começar selecionando aonde você tem a sua referência. E no meu caso, a minha referência é o código, e não é o nome. Então eu começo com o código, tá bom? Sempre começa da onde você tem a sua referência. E de lá para a direita. Sempre assim, tá bom? Da sua referência para a direita. Beleza, selecionei tudo. Algo muito importante também, pessoal, fazer aqui é o seguinte. Depois eu explico com detalhes o porquê. Se você vier aqui em cima, você vai ver a barra de fórmulas e dá para ver a referência que a gente selecionou. Aperta no seu teclado a tecla F4. F4, tá bom? Que vai te ajudar bastante. Porque ele vai adicionar o símbolo de dólar. Tá vendo? Ó? Símbolo de cifrão. Várias vezes. Basicamente, o símbolo de cifrão serve para que a gente consiga travar a referência dessa tabelinha aqui. Mas eu já te explico o porquê, tá bom? Com mais detalhes daqui a pouco. Ponto e vírgula. Vamos clicar aqui na barra de fórmulas. Agora vai pedir para a gente ó, qual é a coluna que você quer retornar. Lembra que a gente selecionou essas informações aqui? Então a gente vai ter a primeira coluna, sendo código, a segunda prateleira, a terceira categoria e a quarta custo, seguindo a ordem que eu fiz de seleção. E eu quero retornar o quê? A categoria. Então eu vou digitar o número 3. 3, ponto e vírgula, e mais uma vez eu vou usar a correspondência exata, porque eu quero retornar exatamente o que eu procuro. Eu não quero fazer nada aproximado, é exato. Então, 2 cliques, 1, 2, e aperto Enter. Bom, já está funcionando. Sempre que eu tiver agora um código de um produto, o Excel vai conseguir retornar para a minha categoria. Porém, lembra aquela questão que eu falei que era importante você travar aquela tabela? Por que que isso é importante? Vamos clicar agora no PROC-V que fizemos aqui, ó. No cantinho da célula, pessoal, se você clicar, segurar e arrastar para baixo, você consegue copiar essa fórmula para todas as linhas que você tem, até o final da sua tabela. Pronto. E aí já dá para ver que aquilo que ia demorar um tempão para ser feito, foi feito em poucos segundos. E por que que foi importante, então, travar aquela coluna que eu falei, aquela tabela? Porque se você clicar nesse primeiro PROC-V que você tem, 1, 2, você consegue ver ó, que ele está puxando a informação dessa célula aqui, certo? Ó, eu vou clicar nessa célula e aqui na barra de fórmulas, fica mais fácil. Ó, a célula ativa é essa daqui, certo? Deixa eu dar um ESC para sair de tudo. Se eu vier aqui embaixo, e mais uma vez abrir a barra de fórmulas, eu consigo ver que o PROC-V está puxando essa informação aqui. Então o que que a gente pode observar? Que quando a gente arrasta uma fórmula para baixo, todas as referências também são arrastadas. Como exemplo, o código do produto, ó, ele vai descendo junto com a arrasta para baixo da fórmula. E a mesma coisa, pessoal, acontece para todas as outras referências. Então, como eu selecionei essa tabela aqui, se eu tivesse arrastado para baixo, essa tabela também ia sendo arrastada para baixo. E o que que ia acontecer? A gente ia acabar perdendo a referência das coisas, porque a nossa seleção também ia descendo e sendo deslocada para baixo. Porém, quando a gente usa o F4, eu consigo fazer com que essa tabela, a referência, fique travada onde ela está. Trava. Por isso que é importante usar o F4 em algumas situações, para travar essa referência. Foi por isso. Mas vamos lá continuar aqui. Agora eu quero retornar o custo unitário deste produto.
vai ser igual PROC-V, 2 cliques para selecionar, 1, 2. O valor que eu procuro é o código aqui da esquerda, ponto e vírgula. E aonde que eu procuro esse código? Eu procuro ele aqui no estoque, na outra aba. E vou selecionar, primeiro, a coluna que eu estou buscando, que seria o código, e tudo para a direita. Legal, é isso aí. E agora não se esqueça de utilizar a tecla F4 para você poder travar essa referência, para ela não descer, não sair do lugar. F4. Beleza. Já adicionou aqui o símbolo de dólar. Agora deixa eu apertar aqui, ó, ponto e vírgula. E o que está pedindo aqui agora para a gente? Ó? A coluna que eu quero. Nesse caso, pessoal, é o custo unitário. Então a gente tem ó, a coluna 1. Por que o código é a coluna 1 mesmo, hein? Porque foi a primeira que eu selecionei. Prateleira 2, categoria 3, custo 4. Então aqui eu digito o número 4. Ponto e vírgula. Aí vai pedir para mim se é correspondência exata ou aproximada. Eu quero correspondência exata. 1, 2 e acabou. Vou apertar agora o Enter. Pronto. Então aqui conseguiu retornar que este código tem um custo de R$ 20,95 unitário. Será que está certo? 4756. Vamos verificar. 4756. 20,95. É isso aí, tá certinho, pessoal. Agora se eu clicar no cantinho dessa célula e arrastar para baixo, eu consigo ter o retorno de todos os custos unitários de cada código que eu tenho. Tá certinho. E para fazer o custo total, né, que ainda não fiz, igual o custo unitário vezes asterisco a quantidade. E então Enter. Pronto, olha lá, já multipliquei. E mais uma vez eu posso clicar no cantinho e arrastar para baixo. E para finalizar com chave de ouro, eu também vou fazer o PROC-V para retornar a prateleira. Igual PROC-V, 2 cliques, 1, 2. O valor que eu procuro é o código do produto, ponto e vírgula. A matriz tabela, onde que eu procuro isso? Está aqui no estoque. Seleciono o código e tudo para a direita. Não se esqueça de usar o F4, ponto e vírgula. Agora, qual que é a coluna que eu quero? 1, 2, 3 ou 4? Coluna 2, prateleira. Então, coloco o número 2, ponto e vírgula. E eu quero o quê? Correspondência exata. 1, 2, Enter. Pronto, pessoal, olha lá. Então, esse código está na prateleira C-4. Deixa eu clicar no cantinho e arrastar para baixo. E dessa forma a gente encerra este problema com a ajuda da função PROC-V. Então, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante de como utilizar a função PROC-V no Excel. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.